Pai do Senhor, varões, Pai do Senhor, meus irmãos, queridos irmãos, mais um domingo, mais uma semana se passou, chegamos mais uma vez na nossa EBD, ainda separados, mas unidos pela palavra do Senhor. Amém? Parabéns pela sua dedicação, pela sua busca. Não sei o que você está achando da nossa aula, não temos aí ainda a oportunidade de estarmos juntos para fazer perguntas, comentarmos alguma coisa. O nosso tempo também é mais curto aqui, mas isso não deixa a palavra do Senhor menos importante, isso não deixa a EBD menos importante, né? O que pode acontecer é que você tem que também buscar um pouco mais, né? Ler, buscar a palavra na sua casa. E vamos aí, meus irmãos, vamos prosseguindo. A lição de hoje fala, a número 10, fala Atravessando a Crise com Perseverança. Uma revista muito boa para o momento que estamos vivendo. Então, nós não atravessamos a crise, estamos atravessando a crise. Amém? Aqui fala um pouquinho de pandemia, não vou falar muito, porque esse assunto já está bem maçante, mas é só para lembrar os irmãos, ainda estamos passando por esse assunto, estamos passando por esta crise, né? Não sei como fica a crise financeira depois de tudo isso, mas uma questão é, nós estamos atravessando, amém? E temos que ser perseverantes nessa travessia. Certa vez eu estava fazendo um estudo sobre a travessia do Mar Vermelho pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. Então, a gente estudava sobre a transformação no Mar Vermelho, né? Houve uma vitória ali, Deus demonstrando o seu poder, a sua proteção ao seu povo, destruindo os egípcios nas águas do mar, o povo passou em seco, mas não é o mesmo povo que entrou de um lado do mar, depois que viu tudo aquilo que Deus fez, com certeza não era o mesmo povo que estava depois, né? Então ali Deus quebrou muita coisa. Deus quebrou muita coisa que estava ali preso dentro do seu povo, que sabia que o povo egípcio era um povo forte, um povo importante, um povo culto, um povo rico, mas que eles tinham que deixar tudo para trás e servir ao seu Deus, e depender do seu Deus, e crer no seu Deus. Então, ali muita coisa foi mudado, né? Muita coisa morreu, mas não foi só os egípcios não, meu irmão. Muita dúvida que eles tinham morreu ali junto, né? Muita dúvida, muito medo que o povo de Deus tinha. Deus se mostrou ali forte, poderoso, protetor, cumprindo os seus compromissos, a sua palavra, sendo fiel à sua palavra. E esse povo então pôde ali ter um coração transformado naquela travessia, mas não pararam. Amém? Deus diz, toca no mar e atravessa. Então, atravessaram o Mar Vermelho, atravessaram aquela dificuldade pelo caminho que Deus abriu. Nós estamos aqui com a lição de hoje, então, atravessando a crise com perseverança. Amém? É a lição do nosso número 10, e ela toma o livro de Jó. O personagem aqui de exemplo da nossa lição hoje é Jó. Todos conhecem já bem, é bem falado, bem cantado, o livro de Jó. Mas é uma história intrigante, né? É uma demonstração de fé, de desafio de Satanás, de fé de Jó, da confiança do Senhor também, de saber como estava o coração de Jó. Então, no desenrolar dessa história, nós temos muito o que aprender, muito o que crescer com ela. Então, atravessando a crise com perseverança. Crise é uma coisa temporal, ela tem um tempo e passa, né? Então, tempos bons passam, tempos ruins passam. A crise ela tem um tempo, né? Um tempo de existência, uma coisa que acaba. E quando eu falar que tem um tempo, nós precisamos, quando eu falar atravessando a crise, então precisamos passar por este tempo. Nós estamos nesse tempo, nós precisamos fazer parte desse tempo e nós precisamos passar. Para conseguir passar, precisamos perseverar, não parar. Amém? Imagina, vou pegar o exemplo do Mar Vermelho que eu gosto. Se Deus manda passar e diz assim, olha, Deus ali foi caprichoso, né? Deixou todo o seu povo atravessar para depois fechar o mar. Mas um exemplo, né? Vamos dizer assim, Deus abre o mar e fala, passa, daqui meia hora eu vou fechar, né? Ou daqui meio-dia eu vou fechar. Quem obedecer e passar,
vive, quem não parar no meio morre, né? Então, mais ou menos a crise é assim, ela vem, ela dura um tempo, ela é temporal, nós precisamos atravessar, precisamos passar por esse tempo, chegar para o lado de lá, mas para que isso aconteça, nós precisamos ser perseverantes, não parar, meus irmãos, não parar. Jesus falou assim, ó, neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus não promete, se estiver difícil, eu tiro a aflição. Ele promete bom ânimo, né? Fortalecer. Não é tirar a dificuldade, mas trazer a força para vencer a dificuldade. Amém? Então, nós temos muita coisa para aprender com Jó. E eu creio que você, meu irmão varão, aí da classe dos varões, da nossa sala da EBD, do grupo de varões, irmãos mais que possam estar aí começando conosco na EBD há menos tempo, eu creio que você também deve ter passado por situações ou estar vivendo uma situação onde as coisas parecem que não vão acabar, as coisas parecem que não vão passar, mas passa, viu? Passa. Então, muitas vezes, o problema está no mundo, está no trabalho, está na família, está nas coisas com as quais nós temos que conviver, mas também, muitas vezes, os problemas estão dentro de nós, amém? Eu vou passar rapidinho o testemunho dos irmãos aqui, mas eu tive problema de depressão. Lá no passado eu tomei remédios, né? Deus me curou. Não que o remédio não fizesse efeito para mim, não estava fazendo. Deus falou comigo, Deus me curou, me libertou de tudo isso. Mas também Deus abriu os meus olhos para outras coisas, né? E uma das coisas que eu percebi que eu fazia era pedir para que Deus tirasse as pedras do caminho, para o caminho ficar mais fácil. Quando eu passei a pedir para Deus me fortalecer para passar sobre as pedras, para Deus me fortalecer para sair, né, vitorioso sobre aquele caminho, as coisas começaram a mudar. Amém? Então, eu percebi, meus irmãos, que Deus pode mudar as coisas a nosso favor, Deus pode mudar o mundo ao nosso favor, mas Deus, acima de tudo, quer nos mudar. Amém? Naquela travessia do Mar Vermelho, Deus mudou a situação, o povo estava ali encurralado, mas Deus estava no controle. E quando Deus abre o mar, Deus mexe com coisas, com água, com mar, com peixes, com o que estava ali dentro, né? Deus atravessa o povo, Deus mata lá os egípcios, mas Deus estava, na verdade, trabalhando no coração dos seus. Amém? Deus estava modificando o coração daqueles que Ele amava, daqueles com os quais Deus tinha o compromisso. E assim Ele faz conosco também. Amém? Então, estudando aqui o livro de Jó, como exemplo, eu vou ler uma parte da nossa revista. Eu vou ler alguns trechos da revista, irmão, porque nossa aula é mais rápida, não temos tempo para tudo. Peço que você tenha atenção. Sempre que eu puder, eu vou estar postando a revista, né, no nosso grupo, para que você possa estar estudando também. Parte 1 diz assim: a crise pode chegar a todos, ou não pode? Né? Ah, mas é rico, mas ele tem saúde, mas ele é inteligente, ele é culto, não tem crise sim. Né? Podem ser diferentes as crises, mas a crise vem. Diante deste momento de crise que estamos vivendo, não é? Pandemia, crise financeira, Satanás tem causado uma inquietação altamente negativa no ser humano. Por meio da vida de Jó, percebemos que o sofrimento é inesperado. Não pronuncia que está chegando, como também é democrático, ou seja, pode chegar a todos. Então, o sofrimento está chegando, né, nessa situação que estamos vivendo, como já disse lá, dissemos em outra lição, todo mundo sabe porque todo mundo está vendo, né, está acontecendo no mundo todo. E aqui diz a palavra que, a lição, pelo comentarista, que Satanás tem causado uma inquietação negativa no ser humano. Então, nós passamos por um teste bem diferente, né? Estar em casa, estar em isolamento social, estar longe das pessoas, os cuidados com a saúde, tudo isso foi muito forte e achávamos que ia ser por um mês, 2 meses, estamos aí 6, 7 meses e ainda estamos, não passou.
Algumas cidades já estão mais aliviadas, outras ouvindo televisão antifranca. Algumas cidades o pico da pandemia está chegando agora. Então você vai ouvir na televisão o que está passando, outros cidades dizendo que está começando, mas o Brasil é muito grande, né? Cada região tem que ver a sua situação, a sua cidade, e tomar suas providências. Mas todo mundo viu, né? Ou passou, ou vai passar por essa situação de caos, uma situação constrangedora de isolamento social, ou melhor, a palavra certa é distanciamento social. Né? No começo começou a se falar sobre isolamento. Isolamento para quem está doente, para quem está com Covid, mas nós temos um distanciamento social. É um cuidado em não ter aglomerações, um cuidado em não ficar muito perto, para que seja bom para nós. Mas isso causa em nós uma inquietação. Mas quando vai passar? Ah, daí é um mês, passa, passou um mês, nada, passou dois, nada. Então nós vemos aí começando a abrir comércio, pessoas indo para as ruas. Eu vi uma triste notícia que a minha filha viu, passou para mim, minha esposa também viu, que uma das coisas que mais se vendeu quando abriu o comércio foi pijama. Irmãos, pijama, irmãos. E vai entrevistar, as pessoas estão ficando em casa e muitas pessoas depressivas vão comprar pijama novo. Né? Tá errado comprar pijama? Não tá, mas alguém pôde ver isso aí, estudar e ligar isso com um certo estado depressivo. Né? Então, as pessoas querem saber o que vai acontecer, até quando, como que vai ficar. E essa inquietação fala que a lição nossa lição de hoje que é altamente negativa ao ser humano. Amém? Então precisamos tomar muito cuidado com tudo que ouvimos, né? Existem os extremos, um fala que não é nada, outro fala que é muito. Precisamos pegar as informações nos pontos corretos para que essa inquietação não tome conta do meu e do seu coração, meu irmão. Temos que ter as notícias exatas, corretas e a palavra do Senhor em nosso coração para nos manter perseverantes nesta situação, né? Atravessar esta crise com perseverança, com todos os cuidados que devemos ter fisicamente, mas também espiritualmente. Amém? Então aqui o livro de Jó diz assim, existem momentos em que Deus nos prova. Estudando a vida de Jó, podemos resgatar valores e princípios bíblicos. Isso aqui eu achei muito importante porque, como sabemos, Deus é fiel à sua palavra. O que ele sabia que ia funcionar está escrito, para o futuro está escrito. E Deus é fiel à sua palavra. Então, nós vemos como que Jó reagiu, né, diante dessa situação, diante de uma crise. Nós vemos que a importância, né, de resgatar valores e princípios que estão sendo perdidos. Então, o que rege a palavra de Deus, o que rege, né, as coisas para que venham acontecer pelo poder de Deus, pela vontade de Deus, estão estabelecidos em princípios. Então, Deus diz, tem que ser assim, deve ser feito assim, a forma de agir assim. Por exemplo, o princípio da semeadura, né? Nós conhecemos bem que você colhe aquilo que você planta. Então, são coisas que são princípios bíblicos que precisam ser resgatados. Valores bíblicos que precisam ser resgatados constantemente em nossas vidas, porque a ação de Satanás é justamente para tirar isso da nossa mente, para que nós venhamos a quebrar princípios. E aí pecamos, e aí nos distanciamos de Deus. Para que nós venhamos a abandonar valores, né, coisas que são importantes para Deus, são importantes para Deus, estão escritas, são conhecidas, não deixaram de ser importantes para Deus, continuam sendo importantes para Deus. Amém? Então, a constituição de família, a forma como a família é constituída, o respeito pelos pais, o respeito pelos filhos, a hierarquia dentro da casa, na igreja, no seu trabalho, o respeito às autoridades, são princípios bíblicos, né, a Bíblia traz, por exemplo, orações não ouvidas por não tratar bem a sua esposa, pais, por não perdoar, são princípios bíblicos que não podem ser quebrados.
A falta de perdão, talvez a gente tenha um tempo, quando voltarmos para a nossa sala dos varões, estudar melhor isso. A falta de perdão, por exemplo, faz com que tenhamos muitas nossas orações negadas por Deus. Então, são princípios que muitas vezes quebramos por falta de conhecimento, mas sofremos por isso. Amém? Então, estudando a vida de Jó, podemos ver, vamos ter tempo para cada um aqui, mas muita coisa boa. Amém? Eu vou ler um pequeno trecho da nossa revista aqui. A parte 1, 2, Deus nunca nos abandona. Abandonar o Senhor não fazia parte do plano de Jó. Mesmo com as inquietações e as dores tomando conta da sua vida, Jó não abriu mão do cuidado de Deus. Jó 2,10, você vai lá ver a esposa de Jó, né, dizendo assim, como falas uma louca mulher, né? Se Deus me deu, Deus vai tirar. Então, ele tinha fé em Deus, ele sabia que estava sob os cuidados de Deus. Então, Jó expressa aí a confiança, né, de estar sob os cuidados de Deus. Ele falou assim, eu estou bem com Deus, estava bem com Deus, sirvo a Deus, conheci os princípios de Deus, Deus não me abandona. Amém? E Jó tinha razão. Mesmo em meio a toda aquela dor que Jó estava passando, em meio a toda aquela crise que Jó estava passando, ele não abandonou Deus e sabia que Deus não o abandonaria. Um livro que retrata o sofrimento humano. Amém? Este homem era justo, veja bem, falando de Jó aqui, né? Você pode dizer, Jó merecia, Jó tinha pecados, mas vamos ler esse trecho da nossa revista, reflita comigo, eu vou ler bem devagar para você. Este homem era justo, a Bíblia diz isso. Se desviava cuidadosamente de ações que transgrediam as leis de Deus. Ele era um homem que indubitavelmente se desviava do mal, um homem bom, não tinha nada errado com Jó. Mas, como todos nós, a crise chegou para ele. Recentemente, a pandemia que assolou o mundo trouxe sofrimento a muitos cristãos. Trouxe ou não trouxe? Ou só quem não era cristão que pegou Covid? Né? Trouxe. Diante disso, podemos constatar que as crises não escolhem idade, sexo, classe social, ela vem para todos. Nesta ordem de ideias, o livro de Jó praticamente sumiu das bibliotecas dos defensores da teologia da prosperidade. O que é isso? Né? Estou dando um exemplo aqui. Né? Você vai lá na estante de livros dos defensores da teologia da prosperidade, eu vou tentar resumir aqui bem rapidinho, mas são aqueles que dizem erradamente que o crente não sofre, que o Filho de Deus não passa necessidade, que o Filho de Deus não passa por crises, que o Filho de Deus não fica doente, não fica desempregado, que se é Filho de Deus tem que ser próspero, e aí vai, né? Então, talvez poderiam essas pessoas explicarem, né, por que tem tanto crente com Covid. Ou vão tentar explicar, né, como os amigos de Jó, dizendo, olha, porque deve estar em pecado, por isso que pegou Covid. Né? Mas não. Amém? A palavra fala que a crise vem para todos. A Bíblia relata dezenas de personagens que experimentaram o sofrimento na sua vida. Abel, José, Elias, Jeremias, Daniel, Esther, Paulo e o próprio Senhor Jesus são apenas alguns exemplos. Amém? Filho de Deus, suando gotas de sangue, porque estava aflito, porque estava afligido, né? Primogênito de Deus, né? Quanto mais nós, mais Deus deu escape, Deus consumou os seus propósitos. Então, é nisso que nós precisamos crer. Deus é maior que os nossos problemas. Amém? Deus é superior aos nossos problemas. 2. Significativos exemplos de fidelidade através da vida de Jó. O principal alvo de Satanás é a família. Então, nós falamos muito isso na EBD, o pastor prega na igreja, ensina principalmente para os adolescentes. A família
é uma constituição divina, irmãos. A família é plano de Deus. Ninguém precisa constituir família, a pessoa não é obrigada a se casar, a ter filhos, mas quando forma, ele está mesmo só com a sua esposa, ele constitui uma família e isso está de acordo com o que Deus criou, com o que Deus formou, com o que Deus idealizou. Então, tudo quanto Deus faz, Satanás é contra. Tudo que Deus constrói, Satanás quer desconstruir ou destruir, se for a palavra correta. Quando falamos que Jó perdeu seus 10 filhos, irmãos, perder um filho já deve ser coisa terrível, né? Mas Jó perdeu seus 10 filhos de uma única vez. Olha, não quero fazer drama não, só lembrar a situação, né? Perder um filho deve ser terrível, perder 10 pior ainda. E perder 10 de uma vez só, meus irmãos. Imagina como é que ficou o coração deste homem e desta mulher, desta mãe. Nós esquecemos que sua esposa também havia perdido os mesmos filhos. Então, quando a gente vê lá a mulher fala assim, você, né, amaldiçoa esse Deus e morre, fala, mas que mulher idiota, que mulher ou ignorante, né, ou mulher fria. Mas não, irmãos, os filhos que Jó perdeu, ela perdeu, né, a dor que Jó sentiu, a esposa dele sentiu. Então, eles estavam, assim, estavam diante da mesma crise, Jó e a sua esposa. Está lá em Jó, livro de Jó 1, do 18 ao 19. Pairava uma dúvida na mulher de Jó. O que adiantava ter um marido fiel e íntegro, que se desviava do mal e ainda assim, com toda a sua retidão, não servir de nada para livrar os seus filhos da morte? Então, de repente, a mulher estava pensando, poxa, olha o que aconteceu, perdemos 10 filhos, a crise chegou, o que adianta eu ter um marido desse? Né? Fala que serve a Deus, ele é íntegro, ele é fiel a Deus, ele se desvia do mal, e assim mesmo não adiantou nada para Deus livrar nós. Nós perdemos os filhos. Esta mesma mãe observou seu esposo diversas noites, saindo para oferecer sacrifícios ao Senhor, sem ao menos saber se seus filhos haviam pecado. Jó fazia isso. Jó sacrificava, Jó ia diante de Deus e pedia perdão pelos seus filhos, pelos pecados dos seus filhos. Essa interrogação a faz provar a Jó que expressasse uma certa revolta contra Deus para que abreviasse a chegada da morte. Então ele explica, né, por que aquela mulher falou aquilo, por que a esposa de Jó falou isso. Né? Eu não estava. Qual a diferença de Jó e da esposa? A fé em Deus, a confiança em Deus, o conhecer de Deus. Aí que estava a diferença, porque a crise para os dois estava igual. Amém? Então você vai pensando aí que situação que você está, qual o seu relacionamento com Deus, qual é a sua intimidade com Deus, como que você está, a sua comunhão com Deus, né? Para que quando a crise chegue, você supere e chegue à vitória. Você tem um bom exemplo aí, meus irmãos, um bom exemplo, um excelente exemplo. Dentro da mesma casa, Jó e sua esposa perdem 10 filhos de uma vez só. Os mesmos filhos, o mesmo casal, duas pessoas vivendo a mesma situação. Olha como reage Jó e olha como reage a esposa. Amaldiçoa logo esse Deus e morre. Então o que faltava aí? Não era maldade da mulher nem nada, não. Era conhecimento de Deus, era intimidade com Deus, era confiança em Deus, era fé em Deus. Eu já falava, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei porque está isso, mas eu sei que Deus está no controle das coisas. Amém? Essa é a diferença de Jó com a sua esposa. Então, nesse caso, eu preciso analisar. Será que eu seria como Jó? Ou será que eu seria como a esposa? Né? Porque as crises podem aparecer no trabalho, na família, na igreja, na escola para quem estuda, na vizinhança, sei lá. Pode aparecer. Como é que você vai reagir? Como é que eu vou reagir, meu irmão? Vai depender de como está a nossa fé em Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa confiança em Deus e principalmente a perseverança que precisamos ter para passar este tempo de crise, porque passa. Amém? Passa.
Passa, passa. Jó nos faz perceber que por meio de nossa confiança em Deus que iremos vencer todas as frustrações da vida. Que o Senhor nos proporcione fé e estrutura emocional de Jó, para que na hora da crise não nos desesperamos. Amém? Que Deus nos abençoe com isso, né? Com estrutura emocional igual a de Jó, para que a gente não desanime. Que Deus também te abençoe a minha vida com alguém do seu lado, um esposo, um amigo, alguém que tenha fé como você tem, para que se você começar a desanimar, desesperar, alguém possa te dar o ombro e te levantar. Amém? Mas aí na historinha de Jó, bem rapidão aqui, porque a história é longa, mas você vê na mesma casa duas pessoas, o casal, com comportamentos diferentes. Então, mais um motivo aí. Aplica a sua vida, a sua dedicação, cuidar da sua família, da sua esposa, para que todos alcancem a mesma fé em Deus, para que todos alcancem o mesmo relacionamento com Deus, a mesma intimidade com Deus, a mesma comunhão com Deus, para que a hora que a crise se vier, sejam enfrentadas por todos com fidelidade, com confiança. Muito bem. Não renuncie à sua integridade, mas contrapondo a acusação de Satanás por meio de uma relação harmoniosa com Deus, Jó se saiu vencedor. Amém? Então aqui o comentarista fala, não renuncie à sua integridade, à sua retidão, à sua honestidade, à sua justiça, aquelas qualidades que te fazem um homem de Deus, um homem que agrada aos olhos de Deus. Muitas vezes em crise as pessoas renunciam à sua integridade. Pode ser para um ganho financeiro, pode ser por um problema de saúde. Eu passei pelo centro espírita kardecista por 3 anos. Estivemos lá, estudamos, Deus nos tirou, nos trouxe para cá, mas vou dizer aos irmãos, né? Lá tem aquela história lá de palestra e passe e tudo mais, e nós vimos lá muitos crentes passando por lá, né? Muitos crentes católicos, pessoas de várias religiões, pessoas que estavam aí principalmente desesperadas com a morte de alguém ou com uma doença. Então a pessoa vai no médico que alguém falou que é bom, ele vai, toma um remédio que alguém falou que é bom, ele vai. Alguém falou para ela no culto da nossa igreja, ele foi lá pedir para Deus. Alguém falou que pedir para o padre exorcista, ele foi lá também. E falou que no centro espírita dá um passe, a pessoa sara, tem um médico que desce no médium, ele foi lá também. Então são pessoas que estão, pessoas boas até, mas pessoas que estão desorientadas, né? Pessoas que estão desesperadas por não ter a mesma fé que nós temos em Deus. Aí dá para a gente observar quanto é importante pregar a palavra, levar o evangelho e fazer com que essas pessoas alcancem fé. Amém? Nós temos assim tanto amor e cuidado pelas pessoas que muitas vezes queremos fazer para as pessoas ou fazer pelas pessoas o que elas mesmas deveriam fazer. Então, eu não posso, e você também não pode, estar no meio de uma pessoa e Deus como intercessor, como, né, nós podemos interceder com oração, mas eu quero dizer assim, a pessoa precisa conhecer Deus, a pessoa precisa ter intimidade com Deus. Nós somos as pessoas que vão ajudar a conquistar isso. Porque muitas vezes estamos bem e a pessoa está em crise, lá a gente não está nem sabendo. Ou a pessoa não tem motivos para ter crise, não dá para a gente ver por que a pessoa deveria estar depressiva. A família dela vai bem, o marido vai bem, os filhos, o trabalho vai bem, a saúde vai bem, porque essa pessoa está depressiva. Muitas vezes nós não sabemos, mas Deus sabe, Deus mostra, e Deus cura. Me curou tanta gente, né? Porque não pode curar de repente você que está depressivo, né? Então, meu irmão, se você estiver nessa situação, busque a Deus, busque a Deus. Você precisa, nós podemos ajudar, pastores, obreiros, pode nos procurar, nós vamos conversar, nós vamos interceder pela sua vida, mas nós precisamos fazer com que você conquiste essa bênção de estar próximo de Deus. Amém?
Então eu me lembro de uma frase, acho que deve ser de Abraham Lincoln, ele diz assim, não faça por um homem o que ele pode e deveria fazer por si próprio, né? Então essa frase é muito forte porque tem pessoas que não conseguem entender Deus, se achegar a Deus, não conseguem ainda ter fé. Essas pessoas não podem fazer por si próprias. Essas pessoas dependem de nós, dependem da igreja, dependem de mim, dependem de você. Mas tem muitas pessoas que já podem sim fazer algo, né, a respeito da sua própria vida, de se achegar a Deus. Paulo mesmo fala, até quando que eu vou ter que dar leitinho para vocês? Né? Se eu já queria dar uma comida forte, vocês precisam crescer, vocês precisam se desenvolver, vocês precisam receber coisas melhores para vocês, mas precisa se colocar na posição. Amém? Então, se você conhece alguém assim, ajude, né? Ajude conforme a necessidade, mas ensine, né? Ensine essa pessoa a conhecer Deus através da sua palavra. Ensine a Deus, essa pessoa a ler a Bíblia e pedir discernimento do Espírito Santo para entender como ela pode aplicar aquilo na vida dela. Porque ali, irmãos, na Escritura, na palavra de Deus, está aqui, ó. Aqui está o meio, a forma, o caminho para conhecer Deus. Muitas pessoas querem deixar isso aqui fechado, esse livro, essa palavra fechada, e se colocar numa igreja, em algum lugar, e falar, Deus faz pela minha vida, Deus me abençoa, Deus me muda, Deus me modela. Isso é muito fácil isso, irmãos. Deus quer que nós conheçamos a palavra. Deus quer que nós entendamos a palavra. Deus quer que nós vivamos a palavra. Assim nós vamos entender o seu caráter, o seu querer, os seus propósitos. E assim vamos crescer. Crescendo, nos achegamos mais próximos dele. Amém? Crescer, que eu digo, não na forma assim orgulhosa, mas crescer em atitudes. Crescer como uma criança realmente que pode comer já uma comida mais forte. Amém? Então é isso daí. Na crise, o Senhor continua cuidando dos seus. Encontramos na Bíblia que os nossos tempos estão nas mãos do Senhor. Salmo 31, 15. Amém? Falamos aí, crise é um negócio temporal, começa e acaba, né? E esse tempo que precisamos passar com perseverança estão nas mãos do Senhor. 3. Servir a Deus em meio às dificuldades. Quer dizer, já está difícil. Eu estou em crise, peraí, mas ainda assim eu tenho que servir a Deus? Tem. Dá, é bom, é tempo de fazer isso. É preciso manter a confiança em Deus. Quando estamos diante das crises, o descontentamento aflora por toda parte. Então, manter, simplesmente confiar em Deus, mas manter a confiança. Confiar em Deus quando tudo vai bem, confiamos. Mas coisas vão mal, como é que estamos, né? Então é manter. Eu confio em Deus, eu procuro. Nós falamos na lição dos Salmos lá passado muita coisa sobre confiar em Deus. Eu confio em Deus, mas eu sei que eu preciso manter esta confiança nos tempos de crise, não importa o que aconteça. Jó nos ensina que as adversidades não podem nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 38, 39, né? O que nos separará do amor de Cristo. Então, nós podemos responder nada. Né? Nada pode nos separar. Aquele que confia no Senhor não recua. Não recua. Jó é o exemplo de uma pessoa que foi recompensada por crer e procurar conhecer mais o Senhor. Então Jó cria, Jó conversava com Deus, Jó suportava, Jó esperava e Jó foi vitorioso. Amém? Aliás, a Bíblia está repleta de exemplos de fé, pessoas que em meio às tristezas e frustrações da vida foram vitoriosas. Então, não é só o caso de Jó, mas de muita gente, de reis e de profetas, de pessoas simples que se colocaram diante de Deus, se colocaram diante de Jesus, principalmente, e alcançaram a vitória. É preciso ter experiência com Deus. Eu gosto muito de falar isso, já falei bastante, mas Jó acreditava, olha aqui, Jó acreditava que conhecia Deus, mas seu conhecimento era incapaz de revelar os verdadeiros traços do caráter do Senhor. Jó poderia não conhecer a Deus conforme acreditava, mas Deus conhecia Jó. Amém? Deus conhecia Jó.
e por ele dava bom testemunho. Pensa bem, irmãos. Deus fala próprio Satanás sobre Jó, ele é um homem reto, ele é um homem digno, íntegro, que me serve, que me agrada. Então a gente parar para pensar que Deus falaria de mim, que Deus falaria de você, né? Que testemunho Deus daria de nós, irmãos, como seus filhos, como seus servos, como conhecedores da palavra. Eu acredito que hoje nós temos muito mais coisas em mãos, em palavra, em conhecimento de coisas que já foram feitas por Deus. Nós temos muito mais promessas nas nossas mãos. Nós temos Jesus Cristo que veio nos trazer o Evangelho. Nós temos o Evangelho, temos muito mais do que tinha Jó, né? E Jó foi aí testemunhado por Deus. Será que a palavra é essa, né? Deus deu bom testemunho de Jó. Deus, como se pegasse o currículo de Jó, a vida de Jó, e Deus falasse assim, ó, eu assino embaixo. Amém? Aí entra Satanás na história e diz assim, né? Vou falar com as minhas palavras. É porque você abençoa lá o Jó. Olha quantos filhos ele tem, quanto gado ele tem, a fazenda dele. Ele tá tudo bem lá porque ele tá rico, ele tem muita coisa, né? Você deixou as bênçãos lá, então ele te serve, ele te ama. Mas Deus fala assim, não, ele me ama, né? Por interesse. Aí Satanás fala, deixa eu tirar dessas coisas dele para você ver, né? Para você ver como é que o Jó muda. O Senhor fala, vai lá e tira então para ver. Então Jó não sabia, mas Jó estava aí sendo uma peça-chave numa batalha espiritual de Deus contra Satanás, onde o que estava à prova não era o poder de Deus somente, né? Mas o que estava à prova é o poder de Deus, vou falar em outras palavras, o que estava ali à prova era o poder do amor de Deus tomar um coração e fazer com que ele também seja amado. Relacionamento com Deus, é isso que estava em jogo. E Jó tinha isso. A mulher não, a mulher sofreu, a mulher, né, por essa perda, essa crise que ela estava passando junto com o marido, ela perdeu filhos, ela sofreu, ela quis amaldiçoar Deus para que aquilo acabasse logo, mas o Jó não, né? O Jó estava ali ligadinho com Deus, em conhecimento com Deus. Jó foi um bom testemunho dado por Deus. Vemos que depois da crise, o último estado de Jó foi superior ao primeiro. Aí a Bíblia vai falar que Deus vem abençoar com o dobro de tudo que ele tinha. Deus sempre nos presenteia com o melhor. Contudo, ele sempre dá a requerer fé e obediência. Esta lição mostrou por meio da vida de Jó, que depois das tempestades sempre vem a bonança, né? Um ditado popular, e é por isso que eu disse no começo, né? Que falou, depois da tempestade sempre vem a bonança. A crise tem um tempo para começar e para acabar. A crise passa, nós precisamos passar por isso. Muitas duram um pouco mais, né? No começo, sei lá o que você pensou nessa história de pandemia, que é uma novidade para nós aqui no Brasil, mas eu fiquei em casa, a firma, eu tomava remédio de pressão, tomo, né? Então a empresa já me afastou uma semana antes, depois deu lá, ficamos acho que 18 dias em casa de férias coletivas, eu achei muito estranho, não saía na rua e ficava só em casa mesmo. Então eu pensei bem, falei, mas também um mês aí passa rápido, a gente volta ao normal. E depois passou mais um pouco, passou mais um pouco, passou mais um pouco. Hoje as coisas estão mais flexíveis, né? Mas estamos ainda vivendo essa situação. E realmente a gente precisa ter perseverança. Amém? Perseverança para continuar com os cuidados, com a fé, com a alegria do Evangelho no nosso coração, com saudade dos irmãos, com a vontade de estar juntos. Talvez não podemos, mas temos a vontade, isso é bom. Então, nós vamos esperar aí a oportunidade, talvez esteja chegando logo, de nos encontrarmos novamente nas salas, mas enquanto isso você vai continuar estudando, eu vou continuar estudando, nós vamos continuar crescendo na palavra, Deus vai nos dando o alimento mais
forte conforme o nosso crescimento, né? Deus é bom em fazer isso, o Espírito Santo é bom em fazer isso. E se dependemos do milagre, irmãos, podemos estar onde estivermos, o milagre de Deus vai nos alcançar. Nós não precisamos ajudar Deus a fazer milagres, né? Nós não precisamos facilitar as coisas para Deus, porque Deus é poderoso para fazer o que Ele quer. E por sua maravilha de amor, muitas vezes nos permite participar de um milagre, vermos, ou que pode ser que a nossa vida seja o canal de palavra na vida de alguém que venha causar esse milagre. A nossa vida pode ser o canal de uma oração, de uma imposição de mãos, onde Deus pode fazer causar esse milagre. Deus tem a paciência, Deus tem o amor, Deus tem, né, o capricho de muitas vezes nos deixar participar dos seus milagres, dos seus propósitos, das suas ações neste mundo, das suas ações na sua igreja que Ele está separando para morar com Ele no céu. Amém? Então tenha fé, tenha perseverança, tenha conhecimento da palavra, seja um bom testemunho, né? Pensa aí o que Deus poderia dizer de você para alguém, se Deus fosse escrever seu currículo, né? Sua vida, suas atitudes, o seu testemunho, o que Deus diria. Será que Deus, né, poderia olhar para você e sorrir de alegria, de ver sua força, de ver sua fé? Então, meus irmãos, nós somos muito diferentes uns dos outros nesse termo de crescimento, porque cada um tem as suas limitações, mas Deus oferece o mesmo a todos. Amém? Então vamos seguir crescendo, vamos seguir estudando, vamos crescer orando, vamos crescer conhecendo Deus. Amém? Eu acredito que você pode ter uma semana muito melhor que a semana passada e retrasada, principalmente na espiritualidade da sua vida, na sua alma. Amém? Trabalhe para isso, se esforce para isso. Lembre que Jesus falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então você pode vencer também. Amém? Tenha uma semana abençoada, que nós possamos aí logo, logo, talvez já estarmos juntos. Amém? Enquanto isso, continue aí no YouTube e vamos estudar a palavra do Senhor. Amém? Forte abraço mais uma vez. Que Deus abençoe você e sua casa.